Olá, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao 13º dia de Ho'oponopono aqui do Espaço Coração de Gaia. Eu sou Fabrícia Oliveira, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Eu sou Lorena Costa, terapeuta quântica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão sistêmica, sobre as ordens do amor no relacionamento a dois, dando continuidade ao tema de ontem, de relacionamentos, né? Porque estamos ainda em clima do Dia dos Namorados. Este tema serve para qualquer união entre duas pessoas, seja ela hétero ou homoafetiva, tá? Então, independente da orientação sexual. Pois o que a gente vai tratar aqui é sobre a união de duas pessoas. O primeiro ponto sistêmico que nós vamos tratar hoje se refere à união de dois sistemas. Então, quando a gente encontra um relacionamento, a gente começa, não é um encontro apenas de duas pessoas, mas sim de dois sistemas. Quando duas pessoas se unem, elas não vêm só, elas reúnem esses dois sistemas que cada uma carrega. Então, as duas pessoas, elas carregam consigo as coisas que vêm do seu clã familiar, as histórias, e cada sistema possui a sua história, a sua crença, o seu costume, a sua religião, a sua cultura, e também traz dores e sofrimentos e os traumas do inconsciente familiar. Sabendo ou não sabendo disso, todos nós estamos constantemente recebendo informações dos nossos sistemas de origem, quer dizer, dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente, né, da nossa ancestralidade. À primeira vista, quando conhecemos alguém e começamos a nos relacionar, nós só conseguimos enxergar as qualidades desta pessoa. É amor, amor e mais nada, né? É o momento da paixão. Nesse primeiro momento, nós projetamos na figura do outro tudo aquilo que a gente deseja receber de amor e carinho. É nesse momento da paixão que nós vemos o outro sem defeitos, como sendo uma pessoa perfeita para preencher o nosso vazio existencial e resolver as nossas questões pessoais. De acordo com o autor Juan Garriga, abre aspas, quando dois se encontram, às vezes seus estilos afetivos se complementam e o relacionamento avança. Outras vezes acontece o contrário, os estilos se colidem com tanta veemência que não é possível um mínimo de bem-estar ali na relação entre os dois, então cada um tem que seguir o seu próprio caminho. Fecha aspas. E isso, gente, leva aos divórcios inevitavelmente, né? A paixão, ela dura, existem estudos que dizem que a paixão, ela dura em torno de 2 anos. Às vezes mais e às vezes menos do que isso um pouco. E depois começa a interação entre essas duas pessoas que estão começando a se conhecer verdadeiramente como elas são. Aquelas primeiras projeções que a gente coloca, elas vão sendo retiradas pouco a pouco e enfim a gente vai conhecendo o outro como ele realmente é. E também a gente vai começando a perceber as suas qualidades e também as suas imperfeições, aquilo que não nos agrada muito no outro, não é? Ou seja, suas coisas boas e ruins, não é? Então a gente começa a apontar no outro, só que o outro, na verdade, como a gente já explicou, é só a ponta do iceberg do que você traz na sua história, do seu sistema. Aqui a gente amplia um pouco. Lembra que quando a gente falava de espelhos dos essênios, que o outro nada mais é do que o reflexo do meu interior? Ele lembra. Aqui é um pouco maior. Quando você olha, normalmente assim, gente, ninguém se atrai por acaso. As pessoas juntam-se os sistemas para olhar uma questão do outro. Então, às vezes, você começa a perceber, por exemplo, uma repetição de padrão familiar. Então, o que acontece?
Às vezes a pessoa sofreu lá na infância, na adolescência, o convívio com o pai ou o avô que era alcoólatra, e por algum motivo ou outro a mãe fala assim para o filho, olha, tentando protegê-lo, né? Não vá se tornar como seu pai, né? Aquele bêbado, alguma coisa assim. E daí o que acontece? O filho, por um amor inconsciente, de lealdade invisível que existe entre as famílias, e para que a lei, né, que eu vou falar um pouco na segunda-feira, do pertencimento, né, que todos temos o direito de pertencer ao sistema. E não é porque o pai bebe que ele não pode pertencer e que o filho não pode olhar para isso. E daí o que acontece? Ele, para poder trazer o pai para o sistema, ele repete o padrão. E daí ele também pode se tornar alcoólatra por essa lealdade invisível. Por isso que é importante conhecer as leis do amor, as leis, né, das constelações que regem os relacionamentos humanos, justamente para que você consiga, a partir do momento que você conhece a lei e sabe que ela está atuando, você não vai ficar transgredindo, porque quando a gente transgride uma lei, a gente sofre uma consequência. E essas leis, elas atuam na nossa vida como a lei da gravidade atua. Você pode não acreditar, mas nós só estamos fixos no chão porque existe a lei da gravidade. E se você quiser testar, você pode subir no alto de um prédio e pular. Fatalmente, essa lei vai agir sobre você e você vai cair. Então, é importante conhecer. Segunda-feira começamos com a lei do pertencimento e depois as outras leis. Venha fazer parte, né, dessas aulas para que você tenha consciência, para que você possa agir de forma a não transgredir essas leis e assim você possa viver de uma forma mais leve. Então, quando a gente aponta as coisas ruins do outro, nós só estamos vendo a ponta do iceberg, como eu já falei, da história que você traz do seu sistema, porque também é um espelho. Depois que acaba a paixão, é nessa altura que começa a aparecer a interação desses sistemas e aí é que vem os conflitos. Para que o amor dê certo, é um título de um livro do Bert Hellinger também. É importante que vocês estejam, que as pessoas, estejam muito dispostas, muitas vezes, a renunciar a esses padrões anteriores de crenças familiares, limitantes muitas vezes, que carregamos dos nossos sistemas familiares, dos nossos ancestrais, aqueles costumes, não é? Então, para que depois os dois, que estão se formando ali, possam juntos construir um projeto novo, uma nova família, com seus costumes, não é? Com o seu parceiro ali, você e ele. Mas isso não é tão fácil assim. As pessoas precisam estar dispostas a se desamarrar dessas lealdades invisíveis que eu falei, que possam estar trazendo do seu sistema de origem. Por exemplo, a mulher diz para o homem assim: dia de sábado é costume da família se reunir com todos para comer pizza. E você, meu companheiro, meu esposo, tem que ir comigo. Aí o homem diz: não. Dia de sábado é costume, dia de sábado à noite é dia de sair com os amigos para jogar baralho, para jogar futebol. Meu pai vai, meus irmãos vai. É impossível eu ir na reunião da sua família. Veja, aí já começa o conflito. É bobo, né? Mas na verdade, apesar de parecer um pouco insignificante, o que há por trás dessa pizza em família e desse baralho com os amigos? O que há? Existe uma cultura instalada por trás, todo um costume familiar e as suas histórias. Para essa mulher renunciar a comer pizza com a sua família, para estar com o esposo jogando bola, ou para o homem renunciar o jogo ou para o homem renunciar a ir ao jogo para comer pizza com a sua esposa, não é tão fácil. Porque, na verdade, nós estamos renunciando, no nosso inconsciente, nós estamos renunciando a essas lealdades invisíveis que vêm de lá de trás da nossa ancestralidade como um costume premente. Porém, se a gente quiser construir um projeto em comum, um projeto junto, novo com uma pessoa,
nós devemos estar sempre em negociação com esse componente, né? Esse parceiro, nosso parceiro. E aí, precisamos ter uma comunicação assertiva entre o casal. Porque se cada um falar a sua língua, lembra ontem da linguagem do amor? Né? Se cada um só puxar a sua língua, a comunicação ela fica prejudicada. E o casamento é uma constante negociação, né? Onde nós vamos criando um modelo único e próprio do casal, né? Sem querer impor ao outro o costume que eu trago lá de trás, porque aí começa o conflito. É aceitar o outro como ele é e trazer um padrão novo, porque se eu quiser impor um padrão ao outro, começam os conflitos e os emaranhamentos sistêmicos, porque daí eu não abro mão para que haja o reconhecimento daquele sistema que está entrando em minha vida. Lembra que eu não trago só ele, eu trago um sistema por trás dele? E através do sistema, através desse sistema do outro, né? E ao invés de me abrir para conhecer, eu prefiro impor um padrão que eu já carrego, né? Então, nós devemos aceitar nosso cônjuge exatamente da maneira que ele é. Normalmente é mais fácil querer que o outro se adeque ao meu sistema, porque se eu tiver que seguir o sistema dele, seria uma ameaça ao meu sistema familiar. A gente enxerga como uma ameaça familiar, mas gente, tudo inconsciente. Eu ia falar agora, tudo inconscientemente. Até a maneira da gente enxergar como uma ameaça é inconsciente, mas não é consciente. Porque por lealdade, né? E aí, por lealdade, eu quero que o outro me siga. Por lealdade a quem? Aos meus ancestrais. Então, esses conflitos aparentemente superficiais e fúteis não são tão superficiais e insignificantes assim, pois existe um fio de conexão muito profundo com o seu sistema familiar de origem. Sim, essas dinâmicas, elas atuam conforme você burla as leis do amor, né? Sim. E nesse sistema familiar, com todas as suas histórias, cada parte, o homem ou a mulher, inconscientemente, eles lidam necessariamente com o sentimento de culpa. Então, se a mulher, ela renuncia a comer pizza no sábado à noite e acompanha o marido no jogo com os amigos, ela sentirá culpa inconscientemente, tá, gente? Ela sentirá culpa, pois é como se uma parte dela estivesse traindo os costumes da família, que no caso seria a pizza, né? Todo mundo ali reunido no sábado à noite. Ou, se a outra parte diz, não vou jogar hoje, eu vou com a minha família, com a minha esposa, comer a pizza. Não, nesse momento, ao ligar para os amigos e comunicar que não irá, inconscientemente, ele sentirá culpa. Porque os amigos vão falar assim, não acredito, vai. Então, normal, inconscientemente, ele vai sentir culpa como se estivesse traindo os amigos. Isso tudo, como a gente já falou, atua tudo inconscientemente, gente. Não é nada inconsciente, não é nada consciente. E a constelação, ela traz à tona essas dinâmicas, né? Sim. Então, se ambos renunciam a algo ligado ao seu sistema de origem e dar um passo na direção de satisfazer o desejo do outro, inconscientemente traz a culpa. E é aí que começam os conflitos. Porque criar um projeto a dois necessariamente tem que ter essa renúncia aos costumes, porque é uma constante negociação. Se você não renuncia, você não consegue algo novo e daí ficam os conflitos, porque eu quero que o outro faça do meu jeito. Sim. Então, imprescindivelmente, eu passo por esse sentimento de culpa, mas é uma nova construção, sabe? É a morte de um velho sistema, não morte, muito forte essa palavra, mas assim, é a construção do novo. E o novo requer um novo ciclo, né? Requer a renúncia, né, de algumas coisas de repente. Sim, com certeza. Quando os dois têm o mesmo costume é mais fácil, mas nem sempre a gente tem, e ao longo da vida a gente vai mudando também. Conforme a gente vai mudando, as nossas histórias também vão mudando, né? A gente veio também para olhar para esses padrões limitantes, para que você possa romper esses cadeados que te ligam, por exemplo, a um processo de escassez total, porque a sua família, os seus ancestrais passaram fome, você não precisa disso. Sim. Mas você precisa olhar para isso com amorosidade. E aceitar. Sim. Porque se eu como pizza à noite, todos os sábados com a minha família, ou no caso do homem, se ele joga todo sábado,
Ao realizar as tarefas, padrões das suas famílias de origem se sentem pertencentes ao clã familiar. E essa é uma das leis, é a primeira, do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer do jeito que é. Então, a minha consciência individual está tranquila, porque eu estou em harmonia e alinhamento com os costumes da minha família, né? Inocente, ao contrário, se eu estou transgredindo essa norma e vou para o jogo ao invés da pizza, eu já me sinto culpada. Por quê? Porque não são apenas os meus pais e irmãos, mas também toda a ancestralidade, aqueles que vieram antes de mim e que provavelmente seguiam este mesmo padrão. Então, os nossos ancestrais não são poucos. Gente, imagina, antes de mim tem meus pais, e cada um deles, e antes dos meus pais tem meus avós, e cada um deles tem seu pai, sua mãe, seus avós paternos e bisavós, tataravós, que vieram antes. Então, para se construir um projeto em comum, nós devemos praticar a compreensão, o entendimento e a empatia com relação ao outro. Gente, esse é a reflexão sistêmica de hoje sobre os relacionamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu convite de hoje é para você que tem um parceiro, uma parceira, feche os seus olhos e veja como você vê esse parceiro. Vê ele maior, vê ele menor, vê ele igual. Enxergue ele, feche os olhos e olhe para ele com o pai do lado direito dele e a mãe do lado esquerdo dele, com a mão no ombro dele, dando força para ele. E faça essa visualização e integre, comece a fazer essa integração, porque é mais bonito você, é mais integrativo, né? Você integra a pessoa quando você diz assim, ai, minha sogra, né? Ou a avó dos meus filhos. A mãe do amor da minha vida, os pais do amor da minha vida. Então assim, vai fazendo essa integração, olha os pais dele, se você conhecer os avós ou puder imaginar como eram, vai colocando a família atrás dessa pessoa, traga essa história, veja que não está sozinho, procure identificar assim, de repente, qual é a semelhança que tem com o pai e entender que tem possibilidade de trazer consciência para isso. Por isso estamos aqui. Muito obrigada pela atenção de hoje. Continuem com as limpezas do Ho'oponopono. Aproveitem, façam para os seus cônjuges, para os seus namorados, para os seus futuros namorados. Para o sistema familiar dele. Para o sistema, para o seu. Aproveitem, abusem. Muito obrigada. Gratidão. Eu vejo você. Vou ficar neste instante, momento presente.